E falando em alimento, a gente, claro, que tem alimentos que trabalham outras partes aí do nosso todo, né? Desse conjunto precioso que Deus nos deu, que é o nosso corpo. E a Andressa foi conversar com o nutricionista Rogério Lagata e gravou com ele várias dicas sobre alimentação. E hoje a gente vai acompanhar uma dica bem interessante, que é como controlar a nossa alimentação nesses casos em que a gente fica mais ansioso, com mais vontade de atacar a geladeira. Quem tá assim? Às vezes eu tô, gente. Vamos ficar atento aqui, aprender tudo junto? Vai lá, solta. Boa tarde, Cláudia. Hoje eu vou falar sobre a importância da alimentação nesse período difícil que a gente está passando. Eu entendo que muita gente não está conseguindo se alimentar bem, ou às vezes até bate um pouquinho de crise de ansiedade. Então eu vou dar algumas dicas do que fazer, do que pode ser feito para poder auxiliar nesse período difícil. Para a gente não ter muita crise de ansiedade ou não ter uma compulsão excessiva nesse período, a gente não precisa nem fazer muita dieta muito excessiva e nem se alimentar muito mal. O que a gente pode fazer é aliar as duas coisas. Quando você tiver uma vontade de comer, por exemplo, uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa que não seja muito da sua rotina, não tem problema. O único problema é o excesso. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre a sua dieta, que você já fazia normalmente antes desse período, e aliar com as suas vontades. Então, vamos supor que você almoçou direitinho, você tomou o seu café da manhã e na janta deu uma vontade de comer uma pizza, não tem problema nenhum. O importante é que você consiga aliar a sua vontade de sair um pouco da sua dieta e a sua vontade de continuar nela. Se a gente sair totalmente, aí sim poderá ter um estrago maior. Se a gente conseguir aliar, não. Aí vai ser um equilíbrio perfeito. Preferencialmente, se vocês quiserem comer de 3 em 3 horas, vai auxiliar muito na sua compulsão. Por quê? Você vai manter sempre o seu organismo alimentado e você não vai ter aquele grande horário sem uma alimentação. Então, a alimentação de 3 em 3, ou até se você quiser de 2 em 2, se você tiver fome, não tem problema nenhum. O importante é não ficar sem se alimentar, não dar espaços grandes no seu dia a dia para você não querer exagerar na sua próxima alimentação. Se você comeu só no café da manhã, pulou o almoço e foi para a janta, na janta você vai querer comer o mundo. E isso não pode acontecer. Então o importante é a gente manter sempre uma rotina, sempre uma qualidade boa nos seus alimentos para que a gente não exagere em determinada alimentação. Muito bem, é assim que a gente tem que fazer, pegar todas as dicas, colocar em prática, porque depois que a gente ataca a geladeira, o que que bate na gente? Uma culpa, não é? Que você fala, ai, que burra, por que eu fui fazer isso? A gente tem, assim, segundos de prazer enquanto a gente tá deliciando aquele doce. Eu sei disso, porque eu sou assim, gente, formiga. Às vezes eu falo, ai, faço aquele brigadeiro de colher, aí como. Aí depois eu falo, gente, pra que eu fiz isso? Depois dá até azia, né? Então vamos prestar atenção, fazer tudo direitinho pra gente não cair fundo nessas tentações. De vez em quando, segundo o nutricionista Gilson aqui, mostra o Gilson hoje, Carlinhos, que você tá parecido demais nesse programa. Mas o Gilson falou que um chocolatezinho vai bem, que ele come até de vez em quando de manhã, né, Gilson? E é magrinho, gente, em forma. Então, mas pode, mas com muita moderação, direitinho, tá?